Boa tarde a todos, paz e graça, irmãos e irmãs e ouvintes, amantes da palavra de Deus. Como vocês estão hoje, nesse domingo abençoado, graças ao nosso bom Deus que concedeu fôlego de vida, vigor e saúde para estar mais uma vez aqui para falar da sua palavra. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco de fé, crença, espera e escolha, baseado no livro de São João, capítulo 11, versículo 25 até o 26, que diz o seguinte: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu entrego, Senhor, a direção, Pai, desta mensagem. Direciona essa mensagem, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, para entregar essa mensagem aos irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus, conforme o Teu querer, a Sua vontade nesta tarde. E que os ouvintes, os irmãos e irmãs amantes da Palavra de Deus, venham entender e compreender o que o Senhor quer dizer nesta tarde e neste dia para conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, amados irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus e amantes da Palavra de Deus, nesta tarde de domingo, nesse texto escrito por João, servo, discípulo, seguidor e escolhido por Jesus, ele vai relatar uma história de morte, ressurreição e vida, falando e tratando a respeito do personagem Lázaro, amigo confidencial íntimo de Jesus. Jesus, peregrinando e caminhando com seus discípulos, vindo de Betânia até a Judéia, recebeu um chamado das irmãs Marta e Maria, dos seus discípulos. E Jesus estava vindo da Betânia para a Judéia, ao encontro de Lázaro. Só que até Judéia era longe, não era perto. E Lázaro se encontrava muito doente. Até então estava bem, mas de repente adoeceu e ficou muito doente. E não deu tempo de Jesus chegar até ele. E ele faleceu. Nesse texto, a Bíblia, João vai nos relatar que Jesus se importou, mas estava aguardando o seu tempo para curar, ressuscitar Lázaro novamente, ele voltar à vida para a glória do Pai, não para a glória dele. Era um teste de fé, crença, espera, escolha entre ter fé ou não ter,
entre crer ou não crer, entre esperar ou não esperar, entre a escolha de crer e não crer. Jesus estava testando Marta e Maria e estava testando a fé dos discípulos e dos povos que ali se encontrava naquela ocasião, momento e circunstância de morte, tristeza e desespero. Mas Jesus, o autor e consumador da vida, estava ali. Chegando em Judeia, ele encontrou todos tristes, desesperados, se questionando e perguntando a Jesus e a si mesmo: Mestre, se você estivesse aqui antes, Lázaro ainda estaria com vida, não tinha morrido. E Jesus, com grande sabedoria e mansamente, perguntou a Marta: Tu crês? Se tu crês, verá a glória de Deus. E Jesus pediu a Marta que removesse a pedra, e todos os discípulos ajudaram a remover aquela pedra. E Jesus perguntou a Marta e Maria: Quantos dias faz da morte de Lázaro? E Marta e Maria responderam: Já faz 4 dias. E Jesus, em silêncio profundo, proferiu as palavras poderosas: Lázaro, saia para fora. E então aquele corpo, aquele cadáver se tornou em fôlego de vida novamente. Depois de 4 dias, a glória de Deus Pai se manifestou naquele lugar, para a glória de Deus, não de Jesus. Ele poderia ter chegado antes à Judéia, ele poderia ter vindo antes de Betânia à Judéia, não poderia ter passado pela Betânia, ele poderia ter chegado à Judéia antes de vir de Betânia, mas Jesus tinha os seus propósitos. Jesus tinha a sua obra a realizar em Betânia, para depois chegar em Judéia. Betânia e Judéia era um processo de espera, deserto, escolha, fé e crença entre a distância da bênção e a distância do milagre, entre a distância e perto do dono e provedor do milagre e o governador da morte e da vida. Jesus propôs um teste a todos, tanto os discípulos quanto a Marta e Maria, aos seus seguidores e à multidão que o acompanhava e a multidão que se encontrava naquele momento e ocasião, no momento que Jesus ressuscitou a Lázaro. A multidão está ali atônita, indagando: será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai retornar à vida? E Jesus já sabia que o Pai iria realizar o milagre através dele, e a glória iria manifestada naquele lugar. Mas ele queria testar a todos: a fé, a crença, a espera e a escolha, para que um milagre, o poder, se manifestasse poderosamente por completo naquele lugar. E foi o que exatamente ocorreu. O milagre aconteceu, a vida venceu e a morte foi derrotada depois de 4 dias naquele sepulcro, Lázaro morto. E Deus Pai foi glorificado através de Jesus, Pai, nosso Senhor, naquela ocasião. Jesus poderia não ter se importado, Jesus poderia não ter chegado,
Jesus poderia não ter realizado aquele milagre. Jesus poderia ter deixado ele morto. Não. Mas Jesus esperou o momento, o tempo certo de Deus Pai, para que a glória de Deus Pai fosse glorificado e realizado o poder, um milagre, através daquela circunstância, situação e momento de tristeza, desespero e desapego da morte, desapego da circunstância, desapego da situação, para olhar do consumador, provedor e proprietário da morte e da vida, Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma. E ele ressuscitou seu amigo íntimo e confidencial, retornando à vida novamente, ao fôlego de vida, depois de 4 dias morto no sepulcro. Jesus chamou novamente o seu espírito, a sua alma, para dentro daquele cadáver, para dentro daquele corpo, e novamente ele voltou à vida e saindo glorificando a Deus através de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. O sepulcro, hoje em dia, nesses momentos atuais, significa a dificuldade, o problema, a circunstância, a situações impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis aos olhos de Deus. A morte nos dias de hoje significa o deserto, momento de preparação física e espiritual, onde Deus fala mais profundamente conosco, e o milagre, o poder, a manifestação da fé, da palavra de Deus e do mover de Jesus Cristo nas nossas vidas hoje em dia significa a palavra de Deus, significa a fé, significa a crença, significa a espera, significa a escolhas consciente, correta, no momento de desespero, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, ao qual não vemos saída, solução, resolução. E Jesus vem com o poder, com a manifestação do milagre para conosco, através da fé, através da espera, através da escolha consciente, correta, e um milagre se manifestará em nossas vidas. Então, primeiro passo, fé. Segundo passo, crer. Terceiro passo, espera. E quarto passo, escolha. Esses 3 fatores, elemento que dá a base e estrutura que faz um milagre, o poder de Deus se manifestar através de qualquer circunstância, situação, problema e dificuldade em nossas vidas. Portanto, creia, tenha fé, espere, confie e escolha consciente e corretamente a Deus, a Jesus Cristo, operar em sua vida o milagre e reger a sua vida
diante da palavra dele. Amém? Entenda que sem o dono do milagre, sem o poder da fé, sem o poder da palavra de Deus, sem o poder da escolha consciente e correta, sem o poder da crença correta, o milagre nunca irá se manifestar e acontecer através de mim, através de você e através de nós. Existe uma frequência espiritual dentro de nós que precisa ser calibrada e reorganizada e alinhada com a vontade, o querer e a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo age dentro de nós e fora de nós, operando o poder, operando a manifestação do milagre, operando a vida acima da morte e organizando, calibrando essa frequência dentro de nós. Nada poderá nos parar, vencer, derrubar ou matar ou quebrar nossa fé, crença, espera e escolha consciente e correta em Deus Pai, na palavra de Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Que você fique com essa mensagem e palavra nesta tarde e ponha em prática na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E para concluir, gostaria de deixar uma oração neste momento a todos vocês. Curva vossas cabeças e eleve nossos pensamentos ao trono e ao altar de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por esta palavra e mensagem nesta tarde. Que meus irmãos e irmãs, ouvintes e amantes da palavra de Deus, venham entender e compreender, absorver e colocar em prática esse ensinamento, essa mensagem desta tarde em vossas vidas, para a glória de Deus, Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor. Entrego a cada um em suas mãos. Faça a tua vontade, o teu querer e a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Compartilhe, comente, curtam este vídeo para que essa mensagem chegue a mais vidas e a mais pessoas e a palavra de Deus possa alcançar mais vidas, impactar e transformar em nome do Senhor Jesus, para agora de Deus Pai. Deixe o seu comentário, deixe o seu elogio, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de oração. Estarei respondendo, estarei orando por todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se inscrevam no meu canal, aprendendo na palavra inspirada por Deus. Se inscreva no meu TikTok, Diego Paradelas. Sigam lá, procurem no Facebook, sigam lá também, Diego Paradela, no Instagram, Diego Paradelas. Me ajudem nessa obra, nessa comunidade, me ajude a levar e a compartilhar a palavra de nosso Deus Pai. Compartilhe esse conteúdo em nome do Senhor Jesus, para que a palavra de Deus possa trabalhar em minha vida, em sua vida
e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente e ótima tarde, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo e conteúdo, se Deus quiser e permitir eu estar mais uma vez aqui para falar e abençoar vocês através da palavra de Deus, vos ensinando o caminho da vida, da verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tamo junto, hoje, ontem e para sempre, em nome do Senhor Jesus, pela ordem que o Senhor nos deixou para praticar a sua palavra. Amém? Até lá.